Nós estamos todas tom sobre tom. Tá super bonito. Estamos. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos. Será que a gente já está no ar? Vamos conferir aqui se está tudo ok. Já estamos no ar. Lindas. Oba! Boa tarde, então, boa tarde a todos, a vocês, meninas, minhas convidadas. Quero agradecer aqui a presença da Bianca, da Malu e da Carol, que agora participam do nosso movimento também, do São Paulo, capital do brincar. Vocês queiram ou não, já fazem parte de nós. Ah, que delícia! E eu vou explicar um pouquinho, para quem não sabe, né, o que é o movimento São Paulo, capital do brincar, e aí eu já apresento vocês, que vocês têm um currículo extenso, né, grandioso. O brincar, ele engrandece, né, a nossa personalidade. Então, a gente tem aqui um currículo de 3 páginas de cada uma de vocês, que eu vou comentar já. Bom, então, meu nome é Lucida Miguel, eu sou fundadora do Instituto NOA, coordeno um programa chamado Escolas do Bem, um outro chamado Responsa na Escola, e agora o movimento São Paulo, capital mundial do brincar. Então, como todos os meus projetos, eles têm a ver com criança, eles têm a ver com responsabilidade social, e também com essa questão de como a comunicação, a gente vê a comunicação para o novo normal ou para o século XXI, que é uma educação colaborativa, né? Uma sociedade de cooperação, de colaboração, de ajuda mútua. Então, o projeto São Paulo, capital do brincar, ele vem nessa linha. E a gente acredita que um sonho, quando é só de uma pessoa, né? Ele pode não acontecer, mas quando várias pessoas assumem esse sonho, ele é facilmente alcançado, né? Talvez não tão fácil, né? Porque exige esforço, mas a gente consegue. Então, transformar São Paulo na capital mundial do brincar não é uma utopia, é um sonho. Pode ser difícil, pode ser demorado, mas a gente tem que começar, né? Então, nós começamos esse movimento numa primeira reunião no comecinho do ano, em fevereiro, com um grupo de amigos, todos que gostam muito de criança, gostam muito do tema, do brincar, entendem o que é o brincar, e gostam muito da cidade, né? E gostam muito de São Paulo. Acho que todo mundo que mora em São Paulo ama São Paulo, né? E então, a gente começou a organizar, a pensar qual seria o planejamento, e aí veio essa pandemia. Todo mundo ficou quietinho nas suas casas, e aí, então, a gente acabou fazendo uma última reunião por videoconferência, e o projeto ficou aí adormecidinho. E aí, então, com a Semana Mundial do Brincar, eu e algumas pessoas, a Sara, do Instituto OMT, a Melissa Isler, que é uma educadora, a Kátia Campanile, que é do Colégio Elvira Brandão, todas as pessoas que gostam, né, da causa, nós começamos a buscar entre nós formas de fazer essa live, né, e convidamos, então, algumas pessoas, e foi muito importante, porque esse é o nosso primeiro movimento de falar com a cidade, falar com outras pessoas sobre o que é o nosso movimento, né, e teve um engajamento muito bom, uma acolhida muito bacana. Então, essa é a nossa primeira live da Semana Mundial do Brincar. Então, olha a responsabilidade de vocês, meninas, com a nossa primeira live. E então eu vou apresentar vocês, quero agradecer, né, a Carol está aqui em São Paulo, a Malu de BH, é uma intrusa aqui no nosso São Paulo, capital do brincar, mas uma intrusa muito. Muito obrigada pelo espaço. A gente sabe que São Paulo é de todos, né? Aqui tem todas as raças, aqui tem todas pessoas de todos os tipos, gente maravilhosa, gente como a gente do bem, né? Só gente do bem, porque não existe gente de outro jeito, né? Então, vou apresentar a vocês
vou começar pela Carol. São 3 páginas de currículo, mas eu vou tentar dar uma resumidinha aqui. A Carol da Luvisoto, ela é educadora, especialista em neurociência na escola, tem mais de 15 anos de atuação no desenvolvimento e implementação de programas e projetos de educação no setor público, no sistema S, no setor privado. Tem grande experiência na formação de professores e atualmente ela é gerente de educação da Faber-Castell. Ela estrutura e desenvolve e implementa um programa de aprendizagem criativa na escola, bem famoso esse programa. E, no momento, ela tem como principal linha de estudo a criatividade e sua relação com os processos de aprendizagem. A Carol também é mãe de gêmeos. Ai, que delícia! 2 meninos de 3 anos, então ela sabe bem o que ela está falando, depois a gente vai pegar um pouquinho mais. Como que é o nome dos meninos, Carol? Eles chamam Bento e Valentim. Bento e Valentim. Imagina a Carol com 2 crianças de 3 anos dentro de casa. Ela está passando um pouquinho do que todo mundo aí que tem criança pequena está passando também, né? Então, ela sabe bem onde aperta o calo. Carol, obrigada. Seja muito, muito bem-vinda para a nossa conversa aqui. A Malu... Lucy, obrigada, agradeço em meu nome, agradeço em nome da Faber-Castell, é um prazer estar com vocês para a gente conversar um pouquinho sobre brincar. Que ótimo, obrigada, agradeço também a Faber-Castell por ter te emprestado aqui para nós. E vou falar um pouquinho então da Malu, também 3 páginas que eu vou resumir aqui. A Malu Reis, ela é mãe da Liz e da Bel. E ela acredita na revolução do mundo através do brincar, que é a linguagem principal das crianças. Para muito além da diversão, ela vê no brincar a potência de expressão e de comunicação que existe nessa relação com os pequenos. Já transformou a relação de centenas de famílias com o brincar através do curso Universo do Brincar e tem na sua formação acadêmica, além de mestre em engenharia elétrica, tudo a ver com o brincar, né? O curso de formação de professora Waldorf em Pedagogia para a Liberdade, ambos em andamento. E ela procura sempre um cantinho para fazer seu crochê enquanto observa suas filhas brincarem. E a gente está esperando aqui a Bianca Solero, que está com um probleminha de conexão. Vamos ver se ela chega aqui para nos acompanhar. Ela estava com um problema de conexão, pediu desculpas, mas vamos ver se ela se conecta e entra aqui com a gente, tá ok? Vou começar então, vamos começar a falar sobre esse tema tão delicioso, né? Vou jogar essa pergunta então para Carol. Carol, por que brincamos? Vamos lá. A pergunta é interessante, né, da gente pensar, assim, o motivo pelo qual a gente brinca. Mas se a gente for pensar e resgatar historicamente o processo de evolução do ser humano e como é que a gente foi lidando ao longo desse processo evolutivo com os problemas que a gente foi enfrentando no caminho, e que a gente, de alguma maneira, precisou ser criativo para poder lidar com esses problemas, a gente remete essa criatividade a um processo, desde a primeira infância, das crianças poderem, a partir do brincar, elas poderem imaginar coisas, se colocar em situações ali para poder resolver aquela brincadeira que elas estão ali envolvidas, para que elas tenham a oportunidade de ampliar o seu repertório a partir dessa vivência do brincar. Na própria apresentação da Malu, ela coloca que tem essa questão do brincar como principal linguagem das crianças. Então, se a gente entende esse brincar mesmo como uma linguagem, a gente começa a observar que as crianças, mesmo as crianças que ainda não falam, como a gente está falando de bebês, né, que de alguma maneira eles se comunicam por meio do brincar. Então, se a gente pegar agora exemplos atuais, eu estava acompanhando uma reportagem com uma criança de 6 anos que estava contando para a mãe o que era esse momento de pandemia, o que ela entendia que era o coronavírus. E a mãe perguntando para ela diretamente, ela não respondia aquela pergunta exatamente como
como a mãe iria compreender. E aí, no meio de uma brincadeira, ela construiu uma casa, e aí ela falou para a mãe, olha, mãe, mas a gente vai brincar aqui na casa e tudo mais, mas você precisa só ficar do lado de dentro. E a mãe falou, mas por que eu tenho só que ficar do lado de dentro? Isso é uma brincadeira. Ela falou, não, porque do lado de fora tem o coronavírus, e o coronavírus é muito perigoso, então a gente precisa ficar dentro da parede dentro da parede da nossa casa para poder não entrar em contato com o coronavírus. Então, eu estou trazendo esse exemplo, que é um exemplo específico do momento que a gente está vivendo, mas é justamente para a gente olhar para o brincar mesmo como uma linguagem muito importante para as crianças, né? E acho que tem outras coisas. O brincar, ele possibilita que as crianças construam conhecimento, ele possibilita que as crianças explorem ambientes, ele possibilita que as crianças imaginem e possam ir muito além daquela situação em si do brincar. Acho que é um pouco isso, acho que a Malu ajuda a gente nisso também a pensar, né, Malu? Eu também acho, assim, muito do que você falou. Eu sinto que brincamos porque somos humanos. E a partir do momento em que a gente nasce, a gente começa a ter essa relação com o mundo. O primeiro lugar que a gente brinca é com o nosso corpo. A criança, ela vai se construindo, né? Ela vai se descobrindo a partir dessa descoberta do seu próprio corpo. É muito bonito no livro da Luísa Lameirão, ela que chama Criança Brincando Quem Educa, ela fala que a criança, ela começa a perceber, né, esses movimentos, ela vai se desenvolvendo de cima para baixo, e ela vai percebendo os movimentos da cabeça, ela vai descendo e tem os movimentos desordenados da mão, até que um dia ela percebe que uma mão pode ir contra a outra. E intencionalmente, quando isso acontece, ela fala que é o primeiro encontro da gente com a gente mesma. Eu acho muito lindo isso, assim. Ela vai se descobrindo, ela vai se conhecendo, ela vai brincando com esse corpo, ela vai conseguindo sentar, conseguindo engatinhar, conseguindo se sustentar, e à medida que ela se ergue e olha, e aí ela tem a possibilidade, né, depois que ela se ergue, caminha, de se relacionar com o mundo. E a relação com o mundo que acontece, né, a partir desse olhar, acontece na sua linguagem, que é o brincar. A criança, ela vai se colocando na vida através dessas tentativas, através dessas brincadeiras, num mundo ainda muito fantástico, muito fantasioso, ainda sem saber muito bem o que é real, o que é o imaginário. E ela vai se construindo, né? E fazendo essas percepções e essas leituras de mundo através do que ela vive e depois digerindo isso tudo através da brincadeira. E eu acredito que a grande construção do ser humano acontece a partir do momento em que há espaço para essa descoberta seja própria, para que esse brincar seja próprio e para que ele comece, né, primeiro encontrando a sua fantasia e depois se relacionando com os outros e trazendo outras fantasias e outras brincadeiras e entendendo o mundo e depois se colocando no mundo também. Bi, você chegou? Que bom que você está aí. Finalmente, né? Eu pude entrar. Lucy, quer falar alguma coisa? Então, eu Você abriu aí para mim. dar as boas-vindas, porque você chegou, eu já, joguei você aqui, caiu de paraquedas, né? Mas era que a gente tinha combinado isso, né? Tudo vai acontecendo, a gente combina e dá tudo errado, e aí a gente vai improvisando. E isso é o brincar, né? Que o brincar a gente não sai nada do que a gente planeja, e sai muito melhor depois, né? Então, exatamente. Aliás, a gente se afasta desse brincar, por isso que a gente fica, às vezes, perdido, né? Nessas situações, assim. Uhum. E a gente se estressa se alguma coisa dá errado e a gente não consegue encontrar saídas. E quando a gente não tem, né, esse estresse, quando a gente leva tudo com leveza, fica gostoso, fica divertido, né? Até o que dá errado fica gostoso. Então, eu vou apresentar você, Bianca, para não cortar aqui a nossa linha de raciocínio, e aí eu quero ouvir de você, então, por que brincamos. Mas deixa eu contar quem é você, né, também. Bianca Solero, aqui é a nossa psicóloga, arte terapeuta e arte educadora. A Bianca, ela é autora da Tríade da Educação Criativa e do livro Pare de Perguntar o que seu filho vai ser. Importante, hein? Todo mundo tem que ler esse livro, Literary Books. Ela também é chiquérrima, colunista da revista Pais e Filhos, e ela é membro do movimento São Paulo Capital do Brincar, mais chique ainda. Então,
Vamos lá, agora que você já chegou, eu me retiro e deixo então o papo com vocês três. Bianca, por que brincamos? Obrigada, Lucy. Bom, eu consegui pegar um pouquinho da fala da Carol e a fala da Malu, e eu complemento dizendo que a gente brinca exatamente porque a gente é humano e a gente tem essa necessidade de se relacionar, né? E a brincadeira é exatamente isso que a Malu falou, é uma relação, primeiro, com a primeira coisa que nos é possível, que é a gente mesmo. Então, a gente não sabe viver sem uma relação, justamente porque somos humanos. Então, mesmo que se fosse possível, eu acho que a gente nascer no meio do nada com ninguém, a gente ia ter essa brincadeira, porque essa é inato do ser humano, essa necessidade de se relacionar e de se descobrir. Então, a brincadeira, para mim, é o exercício de autoconhecimento da criança. É tanto que em terapia, assim, né, por 7 anos eu atendi crianças no consultório, e o que a gente mais fazia era brincar, mas é um brincar num nível terapêutico tal que permite à criança se experimentar de todas as formas possíveis, e que eu acho que hoje, às vezes, é o que falta, né? O brincar, ele está tão enclausurado num monte de regras, que essa experimentação genuína e autêntica da criança não acontece, né? Então, para mim, o brincar é essa condição de descobrir-se e descobrir o mundo, e é por isso que a gente brinca, né? E acho que nós, adultos, deveríamos também brincar, e o porquê de nós, adultos, brincarmos, no meu ponto de vista, é justamente para digerir o mundo de uma forma um pouco mais agradável. Ano passado eu fiz uma live com a Malu para o Dia das Crianças, e a Malu disse, brincar é digerir o mundo. Eu nunca esqueci essa frase, porque ela nunca tinha chegado para mim tão prontinha, né? Então, acho que nós, adultos, deveríamos também brincar mais para digerir o mundo, como foi o exemplo que a Carol trouxe, né? A criança estava digerindo aquilo, estava elaborando aquelas informações de uma forma lúdica, de uma forma leve, e de uma forma tão autêntica e genuína, né? Eu gosto dessas palavras também, né? Que passa pelo que a gente sente mesmo. Então, acredito que brincamos para nos conhecer e, a partir de então, conhecer o mundo. Acho que é isso. Temos a... Vou já puxar aqui o segundo ponto, aproveitando que a minha internet está boa. A gente pensou de falar também nessa família como catalisadora do brincar. E a minha, quando a Lucy traz aí essa tríade de educação criativa que eu desenvolvi desde 2015, foi quando eu comecei a desenvolver, ela tá com um olhar muito no brincar em família, né? Assim, o tanto que as crianças elas precisam de amor, limites e liberdade criativa. E quando a gente brinca da forma adequada, ou seja, quando a família está nesse lugar de catalisadora do brincar, é aquela família que vai colocar os limites imprescindíveis, porque inclusive faz parte do brincar algum tipo de jogo, e jogo tem sempre regra, brincadeira nem sempre tem regra, né? Mas tem um lugar que ela pode acontecer, principalmente se nós estamos dentro de casa, existe um lugar que ela pode acontecer, um lugar que ela não pode acontecer. Então, esses mínimos limites que são saudáveis, com o cuidado de não super enrijecer esses limites, porque aí a brincadeira sai desse lugar de autodescoberta e ela fica uma coisa engessada. Quando o pai e a mãe estão presentes minimamente, né, olhando para a criança, se interessando pelo brincar e se disponibilizando, entrar na brincadeira quando eles forem solicitados, ou quando a criança deles, que mora dentro deles, chamar, né, é uma forma de demonstração de amor, é uma forma de catalisar esse brincar também. E a liberdade criativa é cuidar exatamente para que haja esse equilíbrio entre eu tenho alguma regrinha, um aqui pode, um aqui não pode, mínimo sempre vai ter, mas eu também cuido de que horas que eu deixo dentro daquele espaço acontecer as coisas sem ficar tocando. Ah, mas assim você vai se sujar. Ah, mas assim a roupa nova não vai funcionar. Ah, mas assim... Não. Então, cuidar para que haja um mínimo de liberdade, ainda que dentro de casa, mas eu acho que isso nós podemos falar no próximo tópico, são formas que, a meu ver, a família pode funcionar como
catalisadora dessa função primeira do brincar, que é essa autodescoberta. Quem quer pegar aí, quem quer complementar? Malu, Carol? Posso complementar. Eu acredito que quando uma criança chega no mundo, né, os hosts dessa criança é a família, assim, a família que vai mostrar, né, vai ser esse filtro, eu acho, entre essa criança e o mundo. E sinto que quando a família permite que essa expressão aconteça e que vem de um olhar um pouco anterior, assim, de entender a potência que existe nesse brincar, a potência que existe nesse repetir, a potência que existe nessa fantasia, nesse explorar, nessas mudanças de papéis, nessas dinâmicas de ambiente, de espaço, de ação. Eu acho que quando a família tem um conhecimento que percebe, né, o quanto que ali existe uma riqueza de aprendizado, eu acredito que isso seja mais fluido para que exista essa... Não sinto nenhuma permissão, sabe? Porque eu acho que a gente permitindo ou não permitindo, brincar acontece. Mas eu sinto que isso abraça mais essa personalidade, abraça mais essa criança, traz para ela um olhar mais tranquilo, assim, dessa expressão própria e muito menos enraizada, assim, não tem que ser em uma caixa, assim, que depois lá na frente ela vai ter que sair dessa caixa. Eu acho que a família pode ser realmente permitir, assim, com essa liberdade. E nesse ponto que você falou, Bia, achei muito legal, porque, assim, é uma liberdade que é diferente de libertinagem. A liberdade existe a partir do momento em que existe um ambiente ali propício e que existem materiais, né, em que nem para mim nem são só brinquedos, assim, para mim o brincar vai muito além de brinquedo, mas que existe movimentos para que a criança possa também se expressar para além de brinquedos, se expressar dentro da sua casa, brincar também repetindo ali o que os adultos fazem, estender roupa, fazer almoço, varrer, e entender quais são essas funções de mundo, essas funções sociais, assim, e a partir disso reproduzir mais uma vez, digerir nesse brincar. Acho muito bonito, assim, quando existe, na verdade, liberdade do adulto ser secundário no processo do brincar. Eu acho que, às vezes, enquanto adulto, a gente entra num lugar de muita ação, de muito direcionamento, de muito controle. Isso, de controle, exato. Vamos brincar com um jogo, aí já vem uma regra. Então, a gente está o tempo todo cerceando, controlando, modelando e não trazendo, na verdade, assim, essa catalisação, como a própria pergunta fala, né? Esse processo de catalisar um adulto ou uma criança que está se formando em um adulto que vai conseguir se expressar a partir do momento em que ela tem isso internalizado desde o princípio. Você sabe que você está me falando isso, o que deu ideia para a gente também de pensar nessa frase, nesse tópico da nossa discussão, é uma pergunta que sempre me aparece, acredito que deve aparecer também para você, Malu, e talvez até para a Carol, que como é que eu faço? Eu não tenho criatividade para brincar com meu filho. Como é que eu faço? E eu costumo dizer, mas você não precisa ter criatividade, a criatividade vai vir da criança e basta que você se disponibilize a estar ali presente, você já está nessa função catalisadora, né? Uma coisa legal... Fala aí, Carol. Meninas, de complementar, quando a Bianca fala lá atrás que gosta da palavra genuíno, né? Quando a gente pensa no brincar genuíno mesmo da criança, e aí vou aproveitar a fala da Malu, do papel do adulto nesse processo, né? Eu sempre costumo refletir que, na verdade, a brincadeira deveria criar uma relação horizontal entre os adultos e as crianças, né? E que, de alguma maneira, esse brincar genuíno que vai acontecer de qualquer maneira, né? Nós, adultos, querendo ou não que isso aconteça, isso vai acontecer, porque as crianças vão brincar. Isso não tem opção, né? E agora a gente em casa, com as crianças, trancado num apartamento de 60 metros quadrados, a gente vê isso o tempo todo. As crianças querem brincar. Se elas pudessem brincar 20 horas por dia, elas brincariam 20 horas por dia. Então, pensar um pouco nessa relação um pouco mais horizontal e tentar identificar quais são os sinais que as crianças estão dando para a gente, das brincadeiras que elas querem fazer, o que de fato engaja, o que motiva, o que interessa, e aí a gente se organizar enquanto família, para daí fazer propostas em cima
dessa vontade das crianças. Eu sempre costumo dizer que, assim, as crianças vão sujar, elas vão brincar, isso não adianta. Então, se a gente se organiza dentro de casa para ter um cantinho, que é o cantinho que elas podem sujar, que elas podem brincar, que elas podem fazer o que quer que seja, que em outros lugares a gente, de fato, aí coloque as regras que são necessárias para uma boa convivência familiar, essa coisa vai se resolvendo, né? Então, é bacana de pensar que, e aí eu tenho feito muito uma reflexão do momento que a gente está vivendo, que a família, neste momento, é a principal, não é nem uma catalisadora, ela é a principal catalisadora do brincar, né? As crianças estão fora da escola, por mais que as escolas eventualmente estejam mandando propostas para as famílias e tudo mais, nem sempre as propostas que estão sendo enviadas, por exemplo, são as propostas que as crianças querem desenvolver naquele momento, né? Então, como é que a gente inicia uma brincadeira com as crianças, entende os sinais que elas estão dando e, de fato, dá continuidade para isso? Ótimo. Falou? Peraí, Malu, acho que você tô sem te ouvir. Aí. Tá me ouvindo agora? Sim. Tá. Só complementando o que a Carol falou, eu acho que existe também a família como catalisadora do brincar. Esse mote, assim, traz para mim também um lugar de muita permissão, assim. Eu sinto nesse tempo que eu estou em casa, por exemplo, que quando eu permito que esse ambiente seja transformado pelas meninas, eu consigo também catalisar muito brincar. Então, é um sofá que eu mudo de lugar, é os vestidos de festa que eu desço para elas poderem brincar, é o colchão que eu coloco ali no sofá e aquilo ali escorrega. São possibilidades que, enquanto eu só promovo uma mudança de ambiente e existe uma liberdade ali para que elas explorem da maneira como elas queiram, eu também estou participando dessa brincadeira sem efetivamente ser ativa, porque eu sou, né, eu que controlo esse ambiente. Então, eu sinto que a família pode catalisar muito esse brincar a partir do momento em que ela possa se colocar em posições secundárias, mas muito ativas e presentes na proposta do brincar. Ótimo. Verdade. E acho que isso junta com o nosso próximo tópico, que é o brincar dentro de casa. E eu queria trazer para vocês uma coisa que eu escrevi hoje, saiu na minha coluna da Pais e Filhos, falando sobre... Porque eu tenho visto muitas mães muito tristes com as crianças, porque as crianças estão muito presas, né? E aí eu fiquei pensando muito sobre isso, indignada, falando, gente, mas pô, a natureza dá uma bronca em nós, adultos, que já fizemos muita sacanagem com ela, é uma coisa, mas coitadinha das crianças, tipo, podia ter feito algo que desse para elas não saírem tão prejudicadas. E à medida que eu fui pensando nisso, eu falei, não, a natureza não seria má com as crianças. Eu comecei a pensar o tanto que esse estar dentro de casa é uma nova oportunidade para as crianças e pode funcionar como um presente para elas quando nós, adultos, começarmos a perceber que esta liberdade, que este sair e este expandir, ele pode ser experimentado no brincar dentro de casa. Né? Então, eu não preciso sair, porque a criança, ela não precisa sair de casa necessariamente para respirar um ar puro, para ver. Tão de dentro dela, é uma expansão muito mais interna do que externa, né? Que ela tem jeito dela acontecer em boa parte dentro de casa. É claro que, eu escrevo lá, nada substitui o ar livre, mas a gente pode fazer muitas coisas dentro de casa para trazer essa sensação de liberdade para a criança, né? E a gente já fazia muitas coisas antes que traziam essa sensação de prisão para as nossas crianças, quando, por exemplo, a gente enrijece demais os limites e não observa isso que a Carol tinha falado. Quando a gente não presta atenção nos sinais que as crianças estão dando, a gente perde a oportunidade de catalisar essa liberdade, de catalisar esse brincar. Então, esse exemplo que você trouxe, Malu, também me é muito legal, assim, que antes, por exemplo, a gente... Ok, na vida normal de antigamente, subir no sofá não valia, ficar pulando no sofá, não, mamãe chegou em casa, tá estressada, não quero ninguém pulando no sofá, fazendo bagunça. Aí se agora a gente pega, respira fundo e fala, não, tá, hoje eu deixo pular no sofá, a criança ela já se expande de uma tal forma, ela já ganha uma liberdade e às vezes é um dia só. Um outro exemplo, antes de passar para vocês, que aqui em casa é uma coisa muito engraçadinha, não acontece todo dia. Aliás, eu acho que nesse período todo de quarentena aconteceu só 2 vezes, mas que foram 2 vezes muito interessantes.
é a minha filha me pedir para entrar no banho de roupa. Ela gosta de entrar no chuveiro de roupa, ela gosta de perceber que a roupinha dela tá molhando. Tipo assim, olha que coisa mais sutil. E tudo bem, tipo, ok, a gente não precisa molhar a roupa todo dia, mas a roupa depois ela não vai ser molhada mesmo, a gente não vai lavar. Qual o problema, né? De permitir a criança essa brincadeirinha ali embaixo do chuveiro. E naquele momento eu sinto isso, né? Que a gente ativa esse sensozinho de expansão que é tão necessário para a criança de vivenciar, especialmente na primeira infância, né? Sim. Sim, Bi, acho que muito assim do que você fala. Eu sinto aqui em casa, né? As meninas estudam, né, dentro dessa linha pedagógica, que é a linha Waldorf, e um dos pontos centrais dessa linha é a necessidade de uma respiração na rotina. Então, existe um momento de contração, do brincar mais concentrado, um brincar mais próprio, uma construção mais de mundo interno, assim, e um brincar mais expansivo, brincar mais com o outro, brincar mais grosso, em que a criança está se construindo também para fora nas suas relações. Então, essa respiração da rotina, né, dentro desse olhar antroposófico, é uma rotina saudável. Então, quando aconteceu o isolamento por aqui, uma das preciosidades que a escola mandou e que para mim fez muito sentido foi uma adequação desse respirar sendo todo dentro. Então, assim, vou trazer para vocês, assim, como é que acontece por aqui. Então, começa com um dentro, que é um café da manhã, um sentar, um comer, uma relação, assim, com o próprio corpo, e logo depois, assim, uma promoção de um brincar expansivo. Então, vem isso como eu falei, do colchão, a gente faz ginástica, a gente pula corda, a gente pula no sofá, a gente arruma coisas, assim, para as meninas poderem realmente expandir. E eu também sinto que quando eu estou presente nesse primeiro momento da manhã, quando eu dou um tempo, assim, realmente para estar ali com as meninas, para olhar para elas, para brincar com elas, isso para mim, dentro da minha rotina, também traz depois que passa esse tempo, uma liberdade muito maior de fazer as minhas coisas, porque eu sinto que elas já estão bem mais nutridas, assim, de mim. E aí depois eu vou eu faço essa possibilidade de brincadeiras, assim, e aí vem esse lugar para além do brinquedo, porque eu acho que uma das grandes vantagens de estar em casa, na minha opinião, com as crianças tão perto, é perceber para mim o quanto que elas me imitam mais. E é muito bonito para mim perceber o quanto que eu sou essa pessoa, assim, que elas olham e imitam, assim. Então, eu me proponho, assim, a fazer as coisas de casa, sabe? A trazer possibilidades para elas brincarem também na reprodução disso que eu faço. E não necessariamente vá ali para o seu quarto brincar ali com o seu brinquedo que a mamãe está fazendo de adulto, sabe? Mas de trazer essas possibilidades mesmo. E, assim, em relação ao que fazer dentro de casa, eu acho que eu posso trazer aqui uma lista de coisas do que a gente pode fazer, assim, para poder brincar dentro de casa, para poder, né, essas possibilidades de box, como você falou, de molhar, de limpar, de pegar boneca e sujar para depois limpar, de pegar carrinho e misturar café e depois ter que limpar, de fazer muitas possibilidades que eu posso trazer aqui para vocês, assim, para a gente poder ver. Mas eu acho que o X da questão, acho que foi muito do que você falou, que é essa expansão que existe a partir do momento, né, que eu acho que foi esse exemplo, que a liberdade, ela fica um pouquinho maior. E a partir desse pouquinho maior, eu consigo, então, relacionar diferente com esses elementos que são os mesmos no dia a dia. Porque o brincar fora, ele distrai a criança, né? O ambiente traz para fora, assim. Então, não traz tanto uma relação, assim, de quando a gente está dentro de casa, das mesmas paredes, assim, que algumas coisas ficam mais escancaradas, assim, e às vezes mais inflamadas. Mas quando a gente, enquanto adulto da relação, olha e permite, eu acredito que essas permissões que são respeitosas para mim e que são respeitosas para elas, se eu encontro esse caminho, eu encontro realmente uma expansão, como você trouxe muito bem. E Malu, eu vou pegar esse gancho da liberdade, de expandir um pouco a liberdade, para a gente
pensar que, na verdade, quando a gente expande a liberdade, por exemplo, para uma situação dessa, de, normalmente não pode pular no sofá, mas hoje pode, e a gente combina, por exemplo, com a criança, vamos pular no sofá, você vai pular no sofá, vocês vão pular no sofá, a hora que acabar a brincadeira, a gente organiza o sofá junto. Eu acho que não só expande essa sensação de liberdade, isso é importante para as crianças, mas eu acho que também traz um quê de responsabilidade, de dizer, ok, você pode brincar, a gente vai brincar, mas a gente vai também depois organizar, por exemplo. Isso. Vou seguir nessa linha um pouco, vou contar só algumas coisas que eu tenho feito com os meninos em casa a partir dessas reflexões. Uma das coisas, a Malu falou dessa coisa de vamos sujar de café o carrinho e depois limpar. Os meninos, sempre que estão pintando com guache, eles querem pintar coisas, obviamente, né? Eles não querem pintar o papel, eles querem pintar a parede, o brinquedo e etc e tal. Então eu defini que o box do banheiro é o lugar onde eles podem pintar e fazer o que eles quiserem. Então, o box do banheiro é sujo, fim, né? Eu limpa, porque, de modo geral, o guache é a base de água, então você lava, ele limpa, mas o box é o lugar que eles brincam, de tinta, assim, sem nenhum tipo de restrição. E o que eles têm feito eles levam os brinquedos, que são os brinquedos, por vezes, brinquedos não estruturados, às vezes, brinquedos estruturados que podem molhar, eles pintam, e depois eu dou uma buchinha e um sabão, eles põem o sabão na bucha, e eles lavam. E eles entregam, tá molhado ainda, mas eles entregam o brinquedo de volta. Lembra a idade deles, Carol? E esse processo dura, por vezes, 1h30. Eles têm 3 anos. E esse processo, por vezes, dura 1h, 1h30, né? Então, eu acho que você, enquanto adulto, se abrir para esse processo e falar, ok, não adianta eu ficar falando, não põe o guache aí, não encosta na parede, não faz isso, não faz aquilo, porque no final das contas, você se estressa, a criança não tem possibilidade, de fato, de ter a sua expressão ali do brincar, e no final das contas acaba o dia e a gente não... Nem eles brincaram, nem a gente conseguiu fazer as coisas que a gente precisa. E nessa linha, eu acho bacana compartilhar com vocês, eu tenho ficado muitos dias sozinha com os meninos nessa pandemia, durante o dia, trabalhando, né? E eu precisei criar uma rotina nova para esse processo. E uma das coisas que eu tenho tentado fazer é que eu dou intervalos pequenos, entre 10 e 15 minutos, a cada reunião ou a cada ação que eu preciso fazer, que eu não vou estar com eles, e eu proponho atividades novas, né? Então, acho que é um pouco do que a Malu falou. Eu mudo, eu ponho um colchão na sala, eu crio um cantinho da leitura, num lugar que não é um lugar de leitura regular. E eu faço isso a cada 45 minutos, 1h. Eu criei uma rotina para isso, justamente para que eles, de alguma maneira, se nutram dessa necessidade de estar comigo, de brincar comigo, que por vezes nem é para brincar junto, é só você criar um ambiente para eles ali e estimular de alguma maneira, e a partir daí eles brincam. Não é tão simples assim e tão fluido, mas tem funcionado bem sempre que eu consigo fazer isso, e acho que é legal compartilhar com quem tá nos vendo e nos ouvindo, porque acho que uma das angústias que tá nesse momento é justamente assim, como é que eu trabalho com as crianças em casa, como é que eu possibilito um brincar de qualidade para essas crianças, né? Porque brincar eles vão de qualquer maneira, mas como é que eu possibilito esse brincar de qualidade? Então, isso é uma coisa que tem dado certo, e uma outra coisa o meu lixo, que seria reciclável, tá um sucesso. Eu guardo. Que ótimo! Todos os, por exemplo, o tubinho do papel higiênico, né? Antes de ontem eu fiz uma proposta com os meninos, eu dei para cada um 2 tubinhos de papel higiênico, tinha 4 cotonetes, alguns pompons, algumas outras coisas, tinta e cola, para que eles pudessem montar. A minha intenção era que a gente montasse monstrinhos ou animais, que eles pudessem fazer de alguma maneira algum brinquedo para que tivesse a ver com algum ser, né? E no final das contas eles construíram foguetes e eles ficaram por um bom tempo brincando com os foguetes. Então acho que é você dar esse impulso inicial, abrir esse espaço, criar condições, organizar o ambiente, né? E aí poder possibilitar esse brincar de qualidade para as crianças. Legal. Eu queria só falar um trem, que você falou duas coisas que me chamou a atenção, Carol, que primeiro foi essa questão desse respeito a você e ao outro, de você encontrar um espaço na sua casa que seja um espaço de liberdade,
Então, assim, eles não podem pintar em cima do sofá, não podem pintar em cima da cama, mas você encontrou um cantinho que fosse respeitoso para você e, ao mesmo tempo, você traz esse respeito para a criança a partir do momento em que ali é teu. Então, você pode fazer o que você quiser. E isso é muito legal, assim, da gente poder fazer essa relação de permissão que seja respeitosa com ambas as partes. Achei muito legal. E um outro ponto que você trouxe que eu também achei muito legal, que eu queria ressaltar, é essa sua ideia de trazer esses pontos de 10, 15 minutos para transformar a brincadeira, que também é um ponto que entre 10, 15 minutos, eles também têm a mamãe ali olhando para eles. E essa falta de olhar que talvez eles fiquem querendo o tempo todo a gente, às vezes a gente não para realmente olhar e criar estratégias para a gente poder dar isso que eles estão precisando. E eu achei muito legal porque você conseguiu, dentro da sua rotina, criar uma forma de dar a mamãe para eles, de dar inputs para eles, de dar liberdade para eles e, principalmente, assim, na minha visão, de trazer uma cadência de rotina que também traz um lugar, assim, que deixa as coisas mais organizadas, assim, para a própria criança fluir, assim, também não ficar tudo muito aberto. Então, achei muito legal os exemplos que você trouxe, assim, acho que são soluções possíveis de serem adequadas para cada rotina e soluções muito respeitosas, assim, tanto com o adulto, que não precisa ficar sentado ali brincando o tempo todo, porque não precisa, e tanto para a criança também, de, ao mesmo tempo, ter esse adulto que ela ama e também quer ter perto por momentos, assim. Achei muito legal, Carol. Também gostei. Eu tive vários insights aqui. A da tinta é uma coisa que eu faço de vez em quando, embora agora eu não fiz. Então, eu vi que chegou uma pergunta aí pra mim, como é que eu tô brincando. Eu tô desde o dia 17 de março na casa da minha mãe, no interior de Minas, e que é uma casa que tem um espaço externo muito grande, assim, muito grande mesmo. Eu acho que cabe 10 apartamentos meus aqui, que são apartamentos micro, né? Que lá em São Paulo eu moro num apartamentinho assim. Então, eu brinco, sempre brinquei muito nesse lugar de quem está ali observando e disponível para se eles precisarem, mas eu deixo acontecer muito. E com esse deixar acontecer muito, eu percebo que eles dependem cada vez menos de mim. Eu acho que essa necessidade que nós adultos temos, às vezes, de ficar controlando as coisas, é um tiro no pé, porque a gente meio que faz com que eles sempre precisem da gente, né? E quanto mais você dá conta de deixar isso livre, antes eles conseguem se virar. Então, eles passam muito tempo, às vezes, assim, até perdidos, e é bonitinho que a gente já combinou. O Felipe, que ainda não fez 2 aninhos, já começou a falar muito bem, e ele é o mais independente, ele some mesmo na casa, assim, porque ele se concentra absurdamente numa brincadeira e ele fica. E aí eu já combinei com ele, falei, Felipe, quando vão me perguntar, Felipe, cadê você? Você responde pelo menos assim, tô aqui, mamãe. Então é muito bonitinho, que às vezes eu escuto um tô aqui, mamãe, lá do outro lado. Porque eu permito que eles fiquem brincando bastante mesmo. Então, a gente tem tido umas rotinas de intervalo com a minha mãe, com o meu marido, com o meu pai, que cada hora um pega a rotina, porque no final das contas está todo mundo trabalhando, igual, inclusive a minha mãe. Mas eu tenho brincado com eles muito lá fora, e quando é dentro, eu tô sempre cuidando de deixar a cama virar um pula-pula, nem que seja por 10 minutinhos, né? E sempre cai, machuca, bate a cabeça, mas tá tudo certo. Então, eu gosto de brincar muito nesse lugar de deixar eles livres, sabe? Assim, eu dou conta. Às vezes eu tô lendo um livro, olha, o pouco que eu consegui ler agora foi porque eu tô lendo e vendo eles assim no quintal, sabe? Brincando, e aí olhando e lendo, e é um jeito que eles super aceitam, né? Bia, tô vendo que uma pessoa comentando aqui, me adota, Carol, minha mãe não deixava eu pintar o box. Pô, pode deixar, Ju, eu te adoto. Tá aceitando mais gente, Carol? O que você ia falar, Malu? Opa! Me perdi aqui, Bi, me perdi. Bom, mas a gente tem mais um... Bom, eu não sei se a gente pode terminar, assim, sobre isso de brincar dentro de casa. Eu acho que o que a gente pode saltar, né? Fala. Lembrei, eu Fala. acho que é uma boa coisa para se falar. Uma coisa que está acontecendo aqui em casa, uma sugestão que eu queria dar e que está sendo muito bacana aqui, é promover
situações em que a brincadeira, o brincar efetivo, seja lá no fim. Então, assim, eu acho que às vezes também a gente olha esse brincar já muito no fim. Então, vê essa história, por exemplo, que a Carol falou do foguete, né? Ela não montou os foguetes, fez todo o craft, deu para criança. A criança fez essa construção. E aqui em casa está acontecendo muitos aniversários, muitos batizados, muitos circos, muitos teatros, muitos shows, muitas apresentações que tem todo um processo. Então, assim, as meninas primeiro fazem os convites, depois elas arrumam um cenário, depois elas abrem o guarda-roupa para pegar roupa, depois elas vão na cozinha para pegar biscoito e água para fazer lanchinho, aí elas preparam, colocam uma toalha. Então, é um processo, assim, que vai indo, e na hora que aparece o teatro, na hora que a gente vai cantar o parabéns, na hora que vai ser... Já foi um processo que aconteceu durante muito tempo, sabe? Isso. E eu acho muito legal nessas possibilidades de sugerir coisas, que a gente comece sugerindo também processos, porque eu acho que a criança aprende muito nesse processual da brincadeira. A gente aparece normalmente só no ciclo final do brincar, né? O ciclo, assim, do brincar, esse ciclo que existe um desejo da criança, vou fazer um batizado. Existe depois uma ação da criança, vou preparar, então, tudo para isso acontecer. E depois, no final... Eu vou brincar, então. Vou pegar a boneca e vou fazer o que eu vi ali, que aconteceu com a minha prima mês passado, quando eu vi lá no interior. Então, assim, é muito bonito quando você consegue promover para a criança fazer todos esses processos para, no fim, culminar no resultado. Então, às vezes, uma das propostas que a gente pode ter é pensar realmente em movimentos mais fluidos, assim, e brincares que existem mais etapas. 3 horas, aquela brincadeira que poderia durar 3 horas, ela dura 15 minutos. E de novo, é um tiro no pé, porque você que poderia estar um pouco mais à vontade durante 3 horas, enquanto as crianças estão concentradíssimas e empolgadíssimas naquele preparativo, você sentou ali por 15 minutos e agora você tem que arrumar outra coisa para as crianças fazerem, né? É muito interessante como que nós, adultos, precisamos recuperar mesmo esse gosto por esse processo, por esse brincar, porque daí sim a gente permite as crianças vivenciarem isso também, né? Então, Bianca, aniversário de Elisa Pode falar. Desculpa, acho que tá com um delay. Atraso pequeno, mas eu acho até que o quanto a gente precisa também entender que o tempo das crianças é diferente do nosso tempo, né? Então, às vezes, você tem uma criança que tem, enfim, uma velocidade de brincar um pouco mais rápida, e outra que é um pouco mais lenta, que ela curte mais essa coisa desses materiais não estruturados, dela poder pensar, dela planejar o que ela vai fazer. Então, acho que esse respeito e esse olhar, eu acho que acho que a grande sacada é você conseguir olhar e ler de fato, entender o que a criança está dizendo para você. Porque é isso, por vezes você pode ter uma brincadeira que vai durar 1h30 e que a hora que você senta como adulto, eu já fico, imagina, fico o tempo todo, né? Eu fico... Não, você já colou? Você quer colar? Onde você quer colar? Você quer que a mamãe te ajude? E às vezes nem colar ele quer, né? Eles querem curtir ali o momento, aí ele muda, ele vai colar, ele olha e tal. E a gente antecipa muitas coisas, né? Então, acho super, super importante isso que você falou. E é legal que foi o que a Milene trouxe aqui, né? Temos tido a oportunidade de conhecer realmente as nossas crianças. E é bem por aí, né? O que meu filho gosta, o que para ele é interessante, o que eu proponho que concentra, o que eu proponho, né? O que ele está me pedindo, quais foram as experiências que ele viveu que eu posso trazer ali na brincadeira. É muito próprio, é muito único, né? É uma pessoa, né? O nosso filho é único, assim. E a gente tem essa oportunidade de passar essa grande quantidade de tempo agora e a gente pode escolher olhar, perceber, conhecer. E isso acontece quando a gente não está direcionando. É isso. E a última coisa que eu ia falar é que o aniversário da Elisa é dia 4, quinta-feira que vem. E a gente já tá desde semana passada super nos preparativos, né? E eu super incluo. Tipo, vamos fazer festinha em casa, só vai ter quem já tá aqui, não vai ter ninguém mais. Mas como eu sempre gostei do processo, acho que eu me identifico muito com isso. Daí hoje a gente vai fazer um circo, amanhã a gente vai fazer uma roda gigante. Aí ontem eu fiz um chapéuzinho que ela quer usar na cabeça, porque vai ser de circo, ela vai ser a bailarina do circo, o irmãozinho vai ser o palhaço, e o priminho que tá confinado aqui com a gente também vai ser o mágico. Minha irmã e o priminho estão aqui também.
E então, ou seja, eles estão muito bem, né? Porque estão 3 crianças super se divertindo e tal. Então, eles estão praticamente numa escola dentro de casa. Mas aí, pela primeira vez, a Elisa está participando, sabe, desses preparativos de uma forma mais ativa, porque ela cola um negocinho, ela constrói o circozinho junto comigo e está sendo bem, bem divertido. Bom, gente, falamos muitas coisas, acho que podemos ir aí para o nosso último tópico, que é esse aí. Como você imagina São Paulo como capital mundial? Essa parte mundial, essa palavra, não estava no meu script. Para mim era capital só do Brasil, mas uau! São Paulo, capital mundial do brincar. Quem quer conversar? Quem quer falar? Carol, quer começar falando que você é de São Paulo? Vai lá. Posso começar assim. Acho que como paulistana, nascida, criada, enfim, e que tenho bastante amor pela cidade, eu fico pensando que São Paulo tem, por um lado, muitos espaços de brincar e, por outro lado, poucos espaços, né? Eu acho que, a depender do lugar da cidade que você está, e inclusive das possibilidades financeiras que você tem, você pode ter muitos espaços de brincar, ou você pode estar numa situação muito, muito desfavorável. Então, eu imagino São Paulo como capital mundial do brincar, uma cidade que abra os seus espaços para usos públicos, e não só usos públicos como parques, né, mas locais que de fato estimulem a brincadeira. Então, locais pensados, locais que tenham propostas intencionais. A gente tem alguns lugares em São Paulo gratuitos, com propostas intencionais, que mudam a programação, por exemplo, no verão a programação envolve água, no inverno é uma infraestrutura ali. Me parece que as pessoas têm ocupado menos a cidade, e a cidade é tão grande e tão rica, especialmente se a gente pensar de final de semana, que de alguma maneira tem menos trânsito, tem menos gente circulando ali. Eu acho que poderíamos pensar num projeto que olhasse para a rua mesmo, ao público, como um local do brincar. Tem algumas iniciativas que acontecem aqui em São Paulo que eu acompanho, inclusive já fui a algumas, que a organização da iniciativa combina com a prefeitura e você tem um pedaço de uma rua que é isolada durante um período do dia para que aconteça um processo do brincar. E acho que olhar para os espaços públicos, para mim, é a principal maneira de agir, né, em relação a pensar em como é que a gente transformaria São Paulo na capital mundial do brincar. Acho que é isso, acho que é pensar nos espaços, em como é que a gente articula isso com a prefeitura, como é que você cria esses espaços intencionais para o brincar, ou até como é que você organiza essas brincadeiras para que essas crianças possam, e aí eu diria que especialmente aos finais de semana, né, porque de alguma maneira durante a semana as crianças estão na escola, logicamente que é uma outra relação com a cidade, né? Mas eu acredito muito nessa ideia e acho que tem possibilidades. A cidade é muito grande, tem muita gente, tem muito espaço. Então acho que é um projeto super bacana e que vale a pena mesmo investir. Ótimo. Malu, você se sente à vontade de falando de São Paulo? Quer fingir que, na verdade, quem vai ser capital mundial é BH, já que você está aí em BH? Não, estou à vontade para falar, porque assim, eu sou uma grande admiradora e grande seguidora da Lídia Ortélio, e Lídia Ortélio fala, né, que vai existir uma transformação e uma revolução no mundo através do brincar. Então, eu espero que nem seja só Belo Horizonte, não. Eu espero que exista realmente um movimento mundial de transformação realmente dos adultos na sensibilização do olhar para o brincar. Então, eu acho que São Paulo, né, como a maior capital aqui do país, pode ganhar o título de capital mundial do brincar, tudo bem, nós mineiros ficamos tranquilos com isso. e sinto que isso pode acontecer, na verdade, na minha opinião, para além, né, desse olhar
lugar da Carol, de movimentos de espaços públicos, né, e de possibilidade de fechamento de ruas, e todas essas possibilidades em que o espaço, na verdade, permita que a criança exista. E eu acho que São Paulo, para mim, nessa imaginação, né, como capital mundial do brincar, para mim, ele acontece a partir do momento em que as crianças também estejam atuantes nesse cenário da cidade. E, para mim, isso acontece de uma maneira mais simples, assim. Isso acontece num lugar de apropriação da calçada, apropriação do museu, apropriação da sua casa, apropriação do seu carro, apropriação do seu brincar, assim, que ela seja protagonista. Eu acredito que a gente constrói essas relações a partir do momento que não existe ninguém permeando, assim, sabe? Estando entre essa relação para acontecer. Então, eu espero, assim, a minha imaginação, né, do São Paulo, capital mundial do brincar, seria uma imaginação em que o paulistano, né, esse menininho, essa menininha aí, que elas conheçam a cidade, que elas atuem na cidade, que elas transitem pela cidade, que elas conheçam a cultura da cidade, que elas consigam transformar essa cultura através da sua própria expressão. E isso acontece a partir do momento em que ela é sensibilizada para isso ela precisa estar. Então, que ela esteja, assim. Eu acho que isso acontece para além de ações, isso para mim acontece para que essa família, né, esse host dessa criança aí no mundo, para que essa família permita, converse, insira, né, traga essa criança para este lugar, para este tempo, para esta realidade real e não virtual. Assim que eu imagino São Paulo, o mundo, a vida, o universo, para mim pode ser a capital planetária do brincar, vai ser maravilhoso. Ótimo, Malu. Eu acho assim muito que São Paulo já tem ela tem muitos pezinhos à frente para realmente estar nesse lugar, assim, por dois motivos. Eu vejo São Paulo como uma cidade que já bebe muitas fontes artísticas, né? Então ela já tem muito desse olhar pelas artes, então a arte já traz esse olhar sensível que é inerente ao brincar, que é inerente à primeira infância, e não só isso, paira sobre São Paulo uma energia altamente inovadora, né? Assim, eu sou mineira, cresci em Minas, moro em São Paulo há 2 anos e meio, e as pessoas que eu recebo lá sempre falam isso. Quando elas estão em São Paulo, existe um ar, existe um clima diferenciado. Às vezes, sim, um ar mais poluído, né? Uma coisa mais estressante, uma tensão, uma velocidade. Mas existe um quê desse ar que é muito positivo, que é quase como se a gente respirasse inovação, né? E me parece que ter uma capital do brincar vai passar por uma inovação de muitas práticas e de muitos olhares, né? Porque, então agora eu vou ter um lugar que homenageia e que comemora tanto esse ato que é simples e que parecia tão pequenininho, parecia tão coisa de bebezinho, mas que a gente vem descobrindo não, ou pelo menos estamos falando mais disso, né, do tanto que ele é importante, porque acho que a gente já descobriu isso há muito tempo. Muitos autores, né, quem estuda educação infantil já sabia disso há muito tempo. Mas, e aí eu acredito que temos tudo, então, para ocupar esse lugar, por essas coisas, mas pego essa fala que Malu trouxe e enfatizo de que para sermos a capital mundial do brincar, uma mudança de consciência e de olhar dos adultos, e aí não é só da família, né, mas de todos esses indivíduos que perambulam as ruas, que vivem, que trocam, que buzinam e que, enfim, que estão aí, que olhem para a criança como um ser mágico, maravilhoso, né? E que olhem para o brincar com a devida magia e com a devida valorização. Então, acho que talvez caberia a mim, é por isso que o movimento ele é tão cheio de várias pessoas, e não só as pessoas que estão ali desde o início, mas enfim, de todas as outras que vão agregando e que vão levantando essa bandeira, né? Cada um tem o seu jeito de agir para alcançarmos isso. E para mim, eu me vejo muito nesse lugar de agir
transformando essa mente desses adultos, assim, de entenderem e de compreenderem a maravilha que é o brincar, o quanto que isso é poderoso mesmo para as crianças. Engraçado que eu li uma reportagem outro dia, falando, ai meu Deus, eu não vou lembrar agora de qual país, não vou lembrar, não vou nem falar para não falar coisa errada, mas que o primeiro-ministro pedia que nós perguntássemos para as crianças, né, o que elas acham que a gente devia fazer para sair dessa situação de pandemia, né? Quais são as possibilidades até mesmo de cura, que a gente ouvisse mais as crianças. E isso me foi de uma simbologia e de uma sensatez e lucidez maravilhosa, porque as crianças, por elas terem um olhar tão amplo e criativo e tão pouco quadriculado das coisas, elas podem nos trazer novas soluções para aquilo que nós adultos estamos, às vezes, pesquisando há anos e anos, né? Então, eu vejo a São Paulo como capital do brincar a partir de uma transformação de olhar de todos os adultos que compõem essa cidade. Essa é minha contribuição aí. Ó, Lucy está chegando. Eu chegando aqui. Meninas, nossa, foi lindo. Eu acho que nós agradamos, né? Foi um papo gostoso. Ficou todo mundo aqui, uns comentários maravilhosos. Pena que não deu para colocar todos, né? Mas muitas professoras comentaram. Então, a gente vê aqui muitas educadoras, pais, mães, avós também acompanhando a live, dizendo que brincam com os netos e que está sendo um momento maravilhoso. Então, enfim, eu acho que valeu, essa conversa foi linda, foi incrível, vocês são mães maravilhosas, tem até gente querendo que vocês adotem, né? Até eu quero, hein? Me adota aí. Mas é isso, a gente tem que pensar o brincar mesmo como essa transformação, né? Como o brincar, se a gente tiver uma cidade boa para criança, como diz o Francesco Tonucci, ela vai ser boa para todo mundo, né? Para todos os adultos. É verdade. Uma cidade inclusiva, né? Para todos, de forma geral, todos interplanetário, como diz aí a Malu. Mas então, quero agradecer vocês, meninas, foi lindo, muito obrigada. A gente vai encerrar aqui e espero tê-las em outras lives, nos ajudando com o movimento. E, enfim, vocês são maravilhosas, mulheres abençoadas e mães maravilhosas. Muito obrigada. E você alguém quer falar mais alguma coisa antes da gente terminar, mandar um recado? Eu só quero mandar um beijo, agradecer a oportunidade, dizer que a gente aproveite esse mote da Semana Mundial do Brincar para a gente dar uma exageradinha e brincar um pouquinho mais, pelo menos essa semana. Com certeza. Muito obrigada, Lucy. Agradeço. Ai, desculpa, Carol, fala aí. Vai lá, Malu. Não, vai lá. Então tá. Vou agradecer muito o convite de vocês aceitarem essa mineira aqui para poder prosear com vocês e conversar um pouquinho do brincar. Fico muito feliz. Espero que esse papo realmente seja uma semente assim, para São Paulo, para o Brasil, para o mundo. Que essa transformação e essa revolução que existe a partir dessa sensibilização de olhar. Fico muito feliz de fazer parte de um movimento tão bonito e de contribuir de alguma forma com ele, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada, Malu. Carol? Eu ia só agradecer também, o que eu ia falar tem muita relação com o que a Malu colocou, que é que a gente possa fazer desse momento uma semente mesmo, para pensar nesse movimento, para pensar no projeto de São Paulo como capital mundial do brincar, e que de fato a gente vá ganhando força e levando isso, inclusive, para outras capitais. Então, muito obrigada, Lucy, pelo convite, e obrigada, meninas, pelo papo. É isso, gente. Obrigada. Tchau a todos. Boa tarde. Tchau. Tchau.